noite do Mentes que Brilham. Tempo agora de falarmos de lentes e iluminação para daltónicos. É meu convidado na segunda parte, Sérgio Nascimento, do Centro de Física da Universidade do Minho, a quem agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal e ao Mentes que Brilham. O Centro de Física que tem, como eu dizia na introdução, o único laboratório do país especializado em visão de cores. O que é que investiga este laboratório? Em primeiro lugar, agradeço o convite para vir aqui falar do nosso trabalho. O nosso laboratório de visão das cores é um laboratório que tenta investigar, do ponto de vista quantitativo, vários aspectos da forma que nós vemos as cores. Desde aspectos mais fundamentais, portanto, como é que funciona o nosso sistema visual quando nós vemos as cores, até aspectos mais aplicados, por exemplo, qual é a influência da iluminação nas cores, qual é a melhor forma de calibrar, por exemplo, monitores para que nós vejamos as cores de uma forma bastante precisa, etc. Portanto, desde a parte mais fundamental à parte mais aplicada. Uma das coisas que nós estudamos, de facto, é a visão anómala das cores, aquilo que nós chamamos de daltonismo, e porque é que, digamos assim, nós somos únicos? Somos únicos porque temos um conjunto temos uma bateria de testes que permitem fazer o diagnóstico da maior parte dos casos de daltonismo. É relativamente simples de identificar se uma pessoa vê bem as cores, ou seja, vê as cores de uma forma normal ou não, mas já não é fácil identificar se essa pessoa é daltónica e, se o é, qual é o tipo de daltonismo que tem. Porque o que acontece é que há muitas razões para que a visão das cores se possa alterar. Por exemplo, patologias, uma pessoa que tem diabetes tem a visão das cores alteradas, a exposição a determinados químicos, drogas, portanto, tudo isso altera a visão das cores. Agora, é preciso distinguir essas alterações das alterações que correspondem, de facto, ao daltonismo. De uma forma simples, o daltónico, segundo li, segundo percebi, tem uma anomalia genética, no fundo, que afeta, então, essa percepção das cores. Sim. Portanto, o daltónico tem uma anomalia genética que vai afetar os pigmentos que absorvem a luz a nível da retina. Nós, na nossa retina, temos, de facto, 5 tipos de pigmentos. 2 deles não têm nada a ver com a cor, portanto, um tem a ver com, informa-nos se está de dia ou se está de noite, portanto, tem a ver com o ciclo circadiano. O outro tem a ver com a visão noturna, portanto, é uma visão também que não é visão a cores, portanto, também não tem nada a ver com a cor. E depois temos outros 3 tipos de pigmentos, que esses sim, que têm a ver com a visão diurna e que, digamos, determinam a nossa visão das cores. Temos um pigmento sensível ao azul, ao vermelho e ao verde. O daltónico, a condição dele é alguma alteração nestes 3 tipos de pigmentos. Pode acontecer que ele tenha os 3 pigmentos na mesma, como uma pessoa normal, mas um deles está alterado. É o meu caso. Eu, por exemplo, tenho uma forma de daltonismo que corresponde a essa situação. É o daltonismo mais suave que há, digamos assim. Ou pode acontecer situações mais graves, mais severas. Não tem um dos pigmentos ou não tem 2. Ou até não tem nenhum deles, e portanto fica apenas com a visão noturna. Portanto, todos estes tipos de daltonismo são diversos, não é? E dentro de cada um deles depois há pequenas variações. Portanto, se nós queremos perceber bem o daltonismo, temos que identificar todas essas situações. Isso às vezes não é fácil e é necessário uma bateria de testes que muitas vezes necessitam de cruzar dados entre eles para que nós possamos saber qual é a condição daquela pessoa. E depois de saber a condição daquela pessoa, se nós queremos realmente ajudá-la, o que é que nós temos que fazer? Temos que saber como é que ela vê as cores, o que também não é fácil. E, portanto, o nosso laboratório o que faz é, além de identificar ou diagnosticar a grande maioria das situações de daltonismo, estuda também como é que os daltónicos veem as cores. Para quê? Para ser possível depois otimizar a sua visão em determinadas situações. E para isso contam com uma base de dados de voluntários? Sim, portanto, nós temos, para estudar o daltonismo, temos que ter daltónicos. Claro. E em quantidade razoável, porque, como disse, há muitas variações dentro dos daltónicos. É mais comum nas mulheres ou nos homens? Desculpe interromper, uma curiosidade. O daltonismo é mais comum nos homens por uma razão muito simples, porque portanto, 2 dos pigmentos, o pigmento sensível ao vermelho e ao verde, estão codificados num cromossoma sexual, que é o cromossoma X. E, portanto, no caso do homem, se ele tivesse esse cromossoma afetado, revela o daltonismo. No caso da mulher, se tiver só um dos cromossomas X afetado, a probabilidade de revelar é pequena. Se precisa ter os 2 para, com certeza, revelar o daltonismo. Daí que cerca de 8,5% dos homens são daltónicos, enquanto que as mulheres cerca só de 1%. Portanto, interrompi-o, estava-me a explicar a vossa base de dados de voluntários. Portanto, a nossa base de dados de voluntários
De facto, nós temos cerca de 50 daltónicos, mais ou menos à volta disso, que já é suficiente para estudar. Embora às vezes seja difícil encontrar daltónicos daqueles mais suaves, porque eles, curiosamente, praticamente não se apercebem que têm daltonismo. Embora as pessoas tenham às vezes muito a ideia errada que o daltonismo significa não ver cores, e nada disso. A grande maioria dos daltónicos vê cores, e vê cores quase como uma pessoa normal. Portanto, as nossas estimativas, portanto, uma das nossas contribuições recentes foi estimar exatamente qual é o número de cores que vê uma pessoa normal e qual é o número de cores que vê uma pessoa daltónica com os diferentes tipos de daltonismo. Uma pessoa normal vê cerca de 2 milhões de cores em condições normais. Um daltónico mais suave virá cerca de aproximadamente 50% disso, portanto, cerca de 1 milhão de cores. Portanto, não é assim uma coisa muito dramática. Claro que os casos mais extremos verá menos de 1% dessas cores e, portanto, será mais complicado. E com toda esta informação, poderá ser criada um tipo de iluminação específica para daltónicos? Portanto, como é que nós podemos ajudar os daltónicos? Idealmente seria, portanto, transformá-los numa pessoa normal, não é? Isto não é possível, a não ser com as terapias genéticas que estão a ser testadas, mas apenas em primatas. Para as pessoas, não. O que é que nós podemos fazer? O que é que está ao nosso alcance? O que está ao nosso alcance é alterar as cores, portanto, dos ambientes, de forma que os daltónicos não as confundam, porque o que acontece é que o daltónico normal confunde cores que uma pessoa normal não confunde e, portanto, é por isso que vê menos cores. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos alterar as cores percebidas dos objetos de tal maneira que elas não sejam confundíveis pelos daltónicos. E, portanto, só há 2 formas de fazer isso. Haveria uma forma que era alterar as cores dos objetos, mas isso nós não conseguimos fazer, não é? Porque os objetos têm aquelas cores, não há possibilidades. Agora, o que nós podemos fazer... É pela subtração e adição? Não. É melhor não irmos por aí, porque isso aí só vai confundir as pessoas, não. Então diga-me de uma forma mais simples. Alterar a iluminação, portanto, alterar a iluminação de forma que a cor do objeto deixe de ter aquela cor que ele teria naturalmente, com uma iluminação normal, mas passa a ter uma cor diferente. E, portanto, uma cor que já não seja, digamos assim, já não vai dar confusão ao daltónico. Isso pode-se fazer com uma iluminação adequada e hoje em dia nós temos essa possibilidade de fazer isso porque, portanto, os LEDs permitem ter qualquer iluminação, ao contrário de há poucos anos, não é? Que estávamos restritos a certos tipos de iluminação. Os LEDs agora permitem ter qualquer iluminação e isso abre portas imensas para este tipo de investigação. Ou podemos fazer isso com lentes coloridas, que é exatamente, do ponto de vista prática, é praticamente a mesma coisa. Portanto, são estas 2 possibilidades que existem para ajudar os daltónicos a ver melhor em certas circunstâncias. Agora, não conseguimos, de facto, transformar o daltónico numa pessoa normal. E só com terapias genéticas, que já foram testadas, de facto, têm sido testadas em primatas, porque os primatas americanos, ao contrário dos primatas, também é uma coisa curiosa. Portanto, nós desenvolvemos a visão a cores que temos há cerca de 40 milhões de anos, mais ou menos. Foi um acidente genético que deu origem a isso. Os primatas adquiriram um terceiro pigmento que depois foi propagado a nós. Mas isso só aconteceu em África e aconteceu depois de os continentes terem separado. Portanto, o que aconteceu é que os africanos, e portanto nós temos 3 pigmentos, os primatas que vivem nos Estados Unidos, portanto no continente africano, só têm 2. Porque não evoluíram dessa forma. E o que acontece é que, portanto, esses primatas têm sido usados nessas experiências genéticas para tentar transformá-los em primatas tricromatas, ou seja, com 3 pigmentos. Aparentemente com algum sucesso, mas evidentemente daí até podemos fazer ainda há um caminho a percorrer. Pessoas, ainda há um caminho, mas possivelmente no futuro será de facto isso. Sérgio Nascimento, agradeço a vinda aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Obrigada pelas explicações. Termina por aqui o nosso programa, já sabe.